Muito se fala de métodos, de formatos e formas de ensinar, alfabetizar. Mas será que é possível, por exemplo, alfabetizar uma criança em duas línguas diferentes ao mesmo tempo? Para falar sobre mitos da alfabetização, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, tem vários métodos, existem grupos de discussões no mundo inteiro sobre métodos de alfabetização. Mas tem uns mitos também que precisam ser quebrados, né? Muitos mitos. Então, assim, a grande preocupação das famílias, a grande preocupação dos pesquisadores é como fazer com que as crianças aprendam a ler e a escrever, né? Mas para que isso aconteça, existem inúmeros pré-requisitos. E a gente esquece de trabalhar esses pré-requisitos e foca apenas no trabalho da leitura e da escrita, né? E nos esquecendo de outras habilidades muito importantes que são necessárias também para isso. Então, esses grupos de discussões que você comentou, né, não é só no Brasil que acontece, são em várias partes do mundo, justamente para entender quais são esses pré-requisitos, o que eu posso pular, entre aspas, o que eu não posso pular, qual é a idade certa, qual é a idade errada, qual é o melhor método, eu posso misturar, não posso, né? Então, tudo isso precisa ser bem conversado, precisa ser bastante discutido e bem entendido pelos pesquisadores da área da educação. A gente pode dizer que um dos principais problemas da alfabetização, do ensino em si, é que coloca-se crianças de da mesma idade física, cronológica, mas de idade mental diferenciada numa mesma sala, ensina-se todo mundo do mesmo jeito? Esse é um dos problemas, mas na minha opinião, a grande falha no método não é o método, mas sim a maneira como isso é trabalhado. Então, a falta de formação dos professores para fazer um trabalho acurado, né, no método de escolha da escola, é muito complicado. Os cursos que nós temos são muito caros, não são todos os professores que podem investir nisso, né? E na faculdade a gente não aprende isso de uma maneira bem clara, né? E com a prática a gente percebe muita coisa, só que tem professor que é relutante. A gente sabe que existem inúmeros métodos, tem professor que não quer misturar, só que cada criança, como você disse, é única. Então, às vezes uma criança consegue entender melhor por um método, às vezes outra consegue entender por outro método. E numa sala, geralmente, uma turma é heterogênea, né? Cada turma está em uma fase diferente. Então, se os professores entendessem as fases cognitivas, as fases do desenvolvimento de cada criança, as suas capacidades e as suas limitações, talvez uma proposta muito melhor seria passada, né, para essas crianças, consequentemente tarefas, exercícios que chegariam melhor nessas crianças para que elas entendessem todo esse processo. Ensinar uma criança, alfabetizar uma criança em duas línguas ao mesmo tempo pode ser problemático? Pode, porque para que uma criança se alfabetize é necessário que ela entenda as relações que existem entre o som e o desenho das letras. Então, ela precisa entender muito bem como ela fala e entender qual é o som que o desenho, né, representa e vice-versa. Se a gente faz isso em duas línguas em um mesmo momento, pode bagunçar tudo isso na cabeça da criança. Então, ela precisa ter muito clara a língua mãe, né, para depois sim nós introduzirmos uma nova cultura, uma nova língua. Que outro mito aí é super colocado em alta? Que as crianças, a partir dos 3 anos, elas já têm condição de aprender a ler e escrever. Com certeza, algumas crianças com 3 anos têm alta capacidade cognitiva para isso. Mas para que isso aconteça, como a gente diz, cada criança é diferente, né, uma da outra. Ela precisa ter habilidade de coordenação motora fina desenvolvida, rastreamento visual, ou seja, conseguir enxergar todos os detalhes e todas as nuances da escrita de cada letra, né? Ter um nível de consciência fonológica muito bem desenvolvido, aí sim é possível. Só que nem todas as crianças com 3 anos de idade têm, por exemplo, consciência fonológica bem desenvolvida, que é você falar que a tela da televisão ela é azul escrita em branco, você entender o que é azul, o que é branco, o que é escrito, o que é tela de televisão, isso é consciência fonológica. Nem todas as crianças com 3 anos conseguem formular frases com começo, meio e fim. Consequentemente, a aprendizagem da escrita também vai ser muito mais lenta, muito mais demorada para que isso aconteça, né? A criança que cria um bloqueio nessa idade, ela pode ter problemas futuros depois? Com certeza. A questão das tarefas também, a gente percebe, né? Na educação infantil, quando é forçado que se faça muita tarefa, e se a criança não tem a capacidade cognitiva, né, de acordo com aquela tarefa,
também pode criar um bloqueio para isso. Então, às vezes a gente vê criança que não gosta de estudar, não gosta porque na educação infantil ela teve muita tarefa exaustiva de cópia, por exemplo, de letras. Sabe aquelas tarefas de pontilhado, né? Tem criança que fala que dói a mão, então ela guarda o ruim, ela não guarda o bom. Então, o fato de ter doído a mão uma vez que ela fez uma tarefa pode prejudicar toda a aprendizagem da escrita posterior. Então, por isso que, para que se escreva, nós precisamos desenvolver todos os pré-requisitos. Atividades de pontilhado não devem ser direcionadas desde o início da escolarização para a alfabetização, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas coisas aí. É por isso que muita criança, às vezes, não quer mais ir à escola, ou fala, não gosto de estudar, ou às vezes chega na primeira, segunda série, mal começou a ir para a escola e já está enjoada, porque não existe uma motivação, uma forma de fazer com que ela se anime diante daquele desafio que deveria ser bom? Justamente, é a mesma coisa sobre a questão de não gostar de ler. Né? As crianças elas gostam muito de chegar na livraria, por exemplo, e ficar olhando as figuras, mas e a leitura não gosta, porque elas são obrigadas a fazer leituras que elas não querem, no período em que elas não querem. Então, isso de obrigar, de fazer com que não, você tem que fazer. As crianças elas são muito pequenas para entender, né? Até os 9 anos, 8 anos, aquilo que é certo, aquilo que eu preciso e aquilo que eu não preciso. Então, você obrigar uma criança de 5 anos, por exemplo, 6 anos, a ler um livro por semana, obrigatoriamente, isso é errado, porque faz com que faz com que ela crie, não é um bloqueio, mas uma certa, não empatia, o contrário, né? Ela fica entediada com aquilo e quando percebe que ela precisa ler um livro, eu vou ter que fazer isso de novo, né? Ela fica entediada com essa tarefa, então é ruim. E aí, em vez de ver o lado bom da leitura, de viajar, de criar na imaginação, ela vai ficar com o peso de ser obrigada a ler, né? E daí nós temos tantas crianças hoje, tantos adolescentes que não gostam de ler, que têm dificuldade na interpretação do texto, que têm dificuldade até mesmo na escrita ortográfica, né? Sem erros de português, sem erros de ortografia, porque nessa fase do início da alfabetização ali, tiveram todos esses entraves aí. Ou seja, a educação básica, inicial ali no fundamental tem que ser repensada, né? Isso, hoje em dia eles mudaram, né? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela veio para modificar toda essa estrutura. Então, a criança ela vai aprender a aprender, né? Então, isso que os professores precisam entender. Quanto mais formação o professor tiver para trabalhar essa BNCC, de modo que a criança passe a ser o centro da sua aprendizagem, consequentemente, a alfabetização, a aprendizagem da matemática, da leitura, enfim, de todas as disciplinas curriculares, será mais prazerosa. Legal. Muito obrigada, viu, pelas informações.